tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola de Direito. Como vocês já estão acostumados, eu sou Ana Clara Valentim e estou aqui com vocês para tratar do assunto de medicina legal. No semestre anterior, a gente terminou as nossas aulas falando a respeito de infortunística, que era aquela área da medicina legal que tratava das ocorrências dos acidentes de trabalho e que poderiam gerar a concessão de benefícios previdenciários que tinham como função principal um assistencialismo àquele empregado que, em decorrência de algum fato, estava impedido de exercer a sua função laboral. Agora, com o início desse novo ciclo de aulas, a gente vai continuar falando um pouquinho de infortunística, mas a gente vai falar a respeito dos chamados programas de prevenção. Ou seja, a partir de agora, a gente não vai falar do que legalmente acontece após o acidente de trabalho e como a medicina legal trata desse acidente de trabalho ocorrido, mas a gente vai falar dessa área que trata de um momento anterior à ocorrência do acidente de trabalho. Então, a gente vai falar a respeito dos programas de prevenção. O primeiro deles é o chamado Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele consta de uma norma reguladora número 7, ou seja, ele é previsto legalmente para que exista, foi publicado no Diário Oficial da União em 6 de julho de 18, e ele tem, 6 de julho de 1978, olha como ele é antigo, então ele não é nada novo. E ele tem como objetivo promover a prevenção da saúde dos trabalhadores. A ideia aqui é que essa norma reguladora elenque medidas de prevenção, de rastreamento e de diagnóstico precoce a respeito dos agravos à saúde do trabalhador que estejam diretamente relacionados ao trabalho exercido por ele, também fazer de forma preventiva a constatação de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. A ideia aqui é que se crie um programa para evitar que os acidentes de trabalho aconteçam. Se a ideia é evitar que esses acidentes de trabalho aconteçam, a gente está falando que a instituição, a implementação, o gerenciamento desse programa de controle médico de saúde ocupacional é de competência do empregador. A implementação desse programa, se vocês forem dar uma olhadinha lá na norma regulamentadora número 7, você vai ver que existem alguns perfis de empresa que são obrigadas a implementar esse programa e outras que têm essa implementação como facultativa. Isso vai depender da quantidade de empregados que a pessoa jurídica possui e também vai depender do risco da atividade dessa empregadora. O risco de atividade vai estar previsto numa outra norma regulamentadora, que é a norma, a NR número 4. Então, dependendo tanto da quantidade de empregados quanto do risco da atividade, você vai ter a implementação cogente ou não desse programa. Dentre as previsões estabelecidas nesse controle de saúde ocupacional, a gente vai ter a realização de alguns exames
por parte de todos os empregados. Esses exames que precisam ser realizados são os chamados exames médicos admissionais, ou seja, um exame de saúde feito quando o empregado vai iniciar os trabalhos junto àquela empregadora. Os exames periódicos, ou seja, aqueles que são realizados entre lapsos temporais durante a prestação de serviço. Os exames de retorno ao trabalho, ou seja, quando o empregado for afastado por qualquer motivo das suas atividades, por uma licença médica, por um acidente de trabalho ou qualquer coisa do tipo, quando ele retornar ao trabalho, o médico responsável por esse programa de saúde ocupacional vai ter que fazer um exame de verificação. Os exames de mudança de função, ou seja, sempre que o funcionário for modificado, é necessário que se verifique se aquela função anteriormente desempenhada por ele afetou a capacidade laboral, se ele teve algum dano por conta disso, se ele está apto a desempenhar essa nova função, e também o chamado exame demissional, que é aquele realizado quando há a rescisão do contrato de trabalho. Aí você pode falar, mas Ana, legal, esses exames pontuais, como o admissional, o de retorno de trabalho, de mudança de função e o exame demissional, a gente sabe quando eles precisam ser realizados. Mas esses chamados exames periódicos, existe um lapso temporal ou existe um período para quando a gente precisa realizar? Ele é semestral, ele é anual, ele é todo mês? Olha, a NR7, que é a norma regulamentadora geral dos programas de controle médico ocupacional, ele vai estabelecer que a periodicidade ela não é comum a todas as atividades. Quanto maior de risco for a atividade, menor a periodicidade em que esses exames precisam ser realizados. Lembrando que, a depender da atividade, por exemplo, como atividades portuárias, a gente vai ter uma norma regulamentadora, uma NR específica para esse tipo de atividade. Legal? Durante esses exames médico-ocupacionais, sempre vai ser necessário que o médico responsável por ele elabore o que a gente chama de atestado de saúde ocupacional, que, na verdade, nada mais é do que um relatório a respeito do exame que foi realizado naquele empregado, que vai conter algumas informações, como o nome do trabalhador, qual é a identificação, número de registro de carteira de trabalho, RG, qual é a função desempenhada por ele, quais foram os procedimentos de anamnese, ou seja, de exame realizado, se foi pedido algum exame laboratorial, se foi pedido algum exame de imagem adicional, quando esse exame foi realizado, ou seja, a data, até porque a gente precisa controlar a periodicidade e a evolução dos quadros médicos ou manutenção dos quadros médicos desse empregado, vai ter que constar a definição se aquele empregado está apto ou não para retornar ao trabalho, para realizar as atividades dele, vai ter que constar o nome do médico que realizou esse exame e os seus dados de identificação, registro no Conselho Regional de Medicina, a sua assinatura, e ele vai ter que ser emitido em duas vias. Uma porque vai ser entregue ao empregado e uma porque precisa ser mantido arquivado esses documentos na empresa por um período de até 20 anos, ou seja, para fins de atendimento às normas legais, a empresa precisa manter registros bem detalhados desses programas de prevenção. Além disso, esses relatórios, não só os individuais, mas os relatórios
anuais, ou seja, a gente apurou os exames de 100 funcionários. Como é que foi constatado? A gente verificou uma ocorrência de trabalho em uma determinada área, a gente pode programar ou implementar projetos para diminuir a ocorrência desses acidentes ou dessas doenças profissionais nessa determinada área. Tudo isso vai ter que ser apresentado à CIPA anualmente, para que esse programa de prevenção seja não só implementado, mas desenvolvido. A ideia é que o empregador não seja onerado por conta da ausência dos empregados e nem que o empregado precise contar com o assistencialismo previdenciário e esteja afastado das suas atividades. A ideia aqui é de conseguir, de forma antecipada, verificar quais são as falhas e o que pode ser corrigido para que a gente não tenha um funcionário debilitado, doente, afastado das suas atividades e, de uma certa forma, improdutivo. Legal? Além desse PCMSO, Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional, a gente também tem um outro programa de prevenção, que é o chamado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, previsto dessa vez na NR9, também publicado no Diário Oficial, ou seja, em vigor desde 6 de julho de 1978, que apesar de também ser um programa de prevenção, ele aqui tem um escopo um pouco diferente. É a ideia de implementar um programa para preservação da saúde e integridade física e de saúde dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e controle de ocorrências, mas não aqui necessariamente relacionados a acidentes e doenças profissionais, mas relacionados a riscos ambientais que já são existentes ou que possam vir a existir, na ideia do local onde o trabalho é realizado, ou seja, considerando o meio ambiente no qual aquele empregado desempenha as suas funções, também de uma forma que seja possível a proteção do meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. Ou seja, aqui a gente não está falando necessariamente de algo que possa prejudicar a integridade e a saúde dos empregados na atividade que ele desempenha, mas aonde ele desempenha essa atividade. A gente está falando de fatores externos que podem prejudicar a saúde. Assim como acontecia no PCMSO, ou seja, na saúde ocupacional, quando a gente fala de riscos ambientais no PPRA, a gente também está falando na implementação de um programa por parte do empregador, tá? Então, também é obrigação do empregador zelar para que os seus empregados não sejam afetados por esses riscos ambientais. E aí você vai falar, tá bom, Ana, mas o que exatamente eu posso considerar como risco ambiental ou como fator de geração de risco ambiental? Quando a gente fala de geração de risco ambiental, a gente está falando de elementos físicos, químicos e biológicos que existem no ambiente de trabalho e que, em função da própria natureza ou da sua concentração ou intensidade, ou pelo período de tempo a que o trabalhador fica exposto, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ou seja, são fatores externos de diversas naturezas que, se entram em contato com o indivíduo, com o ser humano, podem prejudicar a sua saúde. A ideia aqui é que esse PPRA estabeleça, ou seja, um projeto com planejamento de metas, de prioridades e de cronogramas com estratégias e metodologias de ação que evitem
o adoecimento do trabalhador. Como é que ele vai fazer esse programa de prevenção? A ideia é que o PPRA, primeiro, gere um material de registro de ocorrências, de manutenção das propostas iniciais que são feitas e que também sirva de material de divulgação de dados. A ideia é que o PPRA também alerte os funcionários, os empregados, de como eles devem agir, de como eles devem se portar nesse ambiente de trabalho com relação à exposição a esses riscos ambientais. Aqui a gente também tem que ter uma periodicidade e uma forma explícita de como esse PPRA vai ser implementado. E ele também deve estar sujeito a uma avaliação de desempenho. Não adianta você desenvolver um PPRA e criar metas, e criar fórmulas, e criar palestras, se você não conseguir medir se ele está sendo efetivo, no sentido de ele está criando mecanismos de fato para impedir que aqueles funcionários, que aqueles empregados adoeçam em razão do ambiente de trabalho que eles estão frequentando. E essas avaliações, essas ponderações, elas também precisam acontecer de forma periódica. Elas devem ser apresentados um relatório, sugestões anualmente à CIPA, porque é uma entidade de classe que tem como escopo a proteção. E a ideia é de que o PPRA seja desenvolvido em algumas etapas específicas. Então, primeiro, é necessário você fazer o levantamento e reconhecimento dos riscos já existentes naquele ambiente. E também fazer uma antecipação, uma previsão de quais riscos podem ocorrer futuramente quando aquela atividade laboral for realizada. Diante dessa antecipação e desse reconhecimento, o segundo passo é estabelecer quais são as prioridades e as metas no desenvolvimento desse programa de prevenção. A ideia é o que a gente precisa fazer antes? Qual que é a situação mais arriscada? Eu preciso fazer um treinamento dos funcionários que vão atuar numa determinada área? Eu preciso fornecer um equipamento especial? Eu preciso trazer um profissional da saúde para explicar quais são os riscos a que eles estão expostos? Junto com isso, com essa avaliação de prioridades e metas e esse estabelecimento, a gente precisa fazer um gerenciamento de risco, tá? E implementar as medidas de controle desse risco. Por quê? Porque quando a gente fala de risco, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de ambientes de trabalho, muitas vezes a gente está falando de algo fora do controle. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa mina com todos os sistemas de segurança, equipamento de proteção individual, PPRA, e aí, num dia de trabalho, tem uma chuva torrencial ou tem uma queimada no local, gera uma fumaça, a pessoa... Não... Quem causou? Se foi um acontecimento natural, é óbvio que você dificilmente teria previsto que isso aconteceria. Então, a gente precisa implementar avaliações de risco e controle de medidas. Além disso, a gente precisa fazer um monitoramento para ver se as prioridades e os riscos, conforme a atividade laboral vem sendo desenvolvida, se mantém no mesmo patamar ou se a gente tem a alteração dessas prioridades e desses riscos. Se você tiver um risco que aumenta e antes ele era uma prioridade baixa, ele vai passar logo para o primeiro local da fila. Além disso, todas essas etapas precisam ser registradas, documentadas, apresentadas à CIPA e divulgadas de forma ampla aos empregados, tá? Então, tanto quando a gente fala de saúde ocupacional,
quando a gente fala de prevenção de riscos ambientais, a gente está falando de programas estabelecidos por lei que têm como objetivo evitar a ocorrência de acidentes do trabalho ou desenvolvimento de patologias profissionais. Ok? Com isso, a gente termina aqui o nosso assunto de infortunística. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês precisem de alguma dica ou queiram falar comigo, é só entrar em contato através do meu perfil e na próxima aula a gente começa um novo assunto. Muito obrigada pela presença e pela audiência de vocês. Lembrando que vocês podem deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo, podem deixar sua curtida, compartilhar o material e vai ser sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Até mais!